Vamos dar início à nossa leitura do texto As Bases Ontológicas da Atividade, do Pensamento e da Atividade do Homem. É um texto seminal de George Lukács, um texto de 1967, né? Onde o autor expõe uma síntese aí do seu projeto, né, para uma ontologia do ser social. Então, nesse pequeno texto, que vocês podem encontrar aí no Google, basta digitar as bases ontológicas do pensamento e da atividade do homem, vocês vão encontrar esse texto aí em PDF. E é um texto seminal, um texto muito denso, complexo, mas fundamental para aqueles que querem entender a perspectiva ontológica de George Lukács. Então, nós estamos aqui fazendo a leitura, né? Eu e o professor doutor Matheus de Castro, da Unesp de Assis, né? Que está aqui comigo nesses encontros com Lukács, né? Numa leitura comentada desse texto. Nós estamos aqui já no tópico 3 do texto, né? Onde nós vamos avançar, né? Discutindo aqui aquilo que seria, né, as 3 orientações evolutivas, né, da humanidade, né? Isso é interessante, numa perspectiva ontológica, né? Como é que Lukács vê as 3 orientações evolutivas, as tendências do desenvolvimento social, né? Numa perspectiva ontológica. Isso é interessante, isso escrito em 1967, é interessante para nós pensarmos, inclusive, 2024. É isso aí, Matheus. Eu passo a palavra para você fazer a leitura e vamos comentar. Boa tarde, Giovanni. Boa tarde a todas e todos. Vamos lá. Ele começa assim: no desenvolvimento econômico ocorrido até hoje, podemos notar a presença de 3 orientações evolutivas desse tipo, as quais se realizaram de modo evidente, ainda que frequentemente desigual, mas de qualquer modo, independentemente da vontade e do saber que serviram de fundamento às posições teleológicas. Em primeiro lugar, há uma tendência constante no sentido de diminuir o tempo de trabalho socialmente necessário à reprodução dos homens. Trata-se de uma tendência geral que hoje já ninguém contesta. Matheus, Sim. Vamos, antes de nós avançarmos aqui para em segundo lugar, em terceiro lugar, a gente já leu aqui em primeiro lugar, né? Mas eu queria comentar contigo aqui, vamos comentar aqui essa questão daquilo que o Lukács chama de orientações evolutivas, Sim. Porque isso daqui é muito interessante, essa questão. Nós já discutimos aí a questão das posições teleológicas, né? E nós também discutimos, eu lembro que no encontro passado, nós chegamos, inclusive, a discutir essa questão da posição teleológica de modo consciente que faz com que, né, quer dizer, que você toma, né, essa posição teleológica, é uma escolha entre alternativas, mas que ela ocorre em condições, né, sem que o sujeito ele não tenha condições de ver todos os condicionamentos da própria atividade, para não falarmos de todas as suas consequências. Quer dizer, nós chegamos a discutir isso, né? Quer dizer, essa Sim. é a natureza das posições teleológicas. As posições teleológicas, elas
elas têm essa natureza, né? Primeiro você toma sem você toma essa posição, você escolhe, você decide, mas sabendo que você não tem condições, né, de ver todos os condicionamentos da própria atividade. Né? Então, quer dizer, isso aí é a primeira, né? Quer dizer, quase assim, é um alerta aí. O segundo alerta é que, olha, você vai tomar essa posição, ter essa posição teleológica, mas você não vai estar em condições de ver todas as suas consequências. Né? Quer dizer, mesmo com isso, né, os homens atuam. Né? Isso é que é interessante, é como se, apesar de todas essas restrições, né, os homens, Lukács diz, os homens atuam, né? Embora ele não tenha, inclusive, clara consciência de conhecer as circunstâncias, né? Aí ele vai discutir agora essas orientações evolutivas, que são posições teleológicas, né? Que são, na verdade, elas são resultados de posições teleológicas, né? São complexos, essas orientações evolutivas de transformação, ele vai caracterizar aqui como sendo são resultado de posições teleológicas, é claro, que também servem de fundamento às posições teleológicas. Quer dizer, isso é muito interessante. Uma posição teleológica, ela pode, né, o resultado dessa posição pode servir de fundamento às posições teleológicas futuras, né? Eu deixo Eu acho com que você para comentar isso daí. ele traz aqui, acho que um elemento importante da gente recuperar, que a gente já discutiu também anteriormente, é essa questão é, da, desse processo que não retorna. Né? É um processo de desenvolvimento que não retorna, né? Irreversível. Né? Isso não confundir com o progresso no sentido moral, de bom, de mal, enfim, né? Que a gente já discutiu, mas um progresso que se dá devido a essa própria dialética da questão da ação do ser humano. Ele coloca o ser humano como ser que dá resposta, né? Colocando telos no indivíduo e não no processo histórico. Então, essa finalidade teleológica, né, ela está na ação do indivíduo, esse indivíduo que faz a história. Agora, como que ele age? Fazendo uma escolha de um campo, vamos dizer assim, né, teleológico possível, um campo de possibilidades. Ele escolhe entre possibilidades que não foram definidas por ele, que são definidas por essas posições teleológicas anteriores que vão compor o processo social histórico. Né? E aí ele vai escolher entre essas alternativas e não necessariamente sem a consciência total de todas essas determinações, mas enxergando algumas possibilidades, elas podem ser muito poucas que ele vê, e sem a consciência. Né? Aí, e isso que você vinha trabalhando até agora, sem a consciência das consequências. E nesse momento, ele estava começando essa parte 3 dizendo: olha, o que a gente é capaz de fazer não é uma previsão, mas olhar, ele fala até, ele cita ali, né, aquela expressão pós-festo, né, o que aconteceu depois da festa, né. Então, nesse processo, a gente consegue ter uma compreensão de um desenvolvimento que se deu olhando para as coisas que já passaram, e essa compreensão ele vai separar aí em 3 orientações evolutivas, né. Ele fala, nós vamos falar de 3. A primeira que ele cita é essa: a tendência de diminuir o tempo de trabalho socialmente necessário à reprodução dos homens. Trata-se de uma tendência geral que já ninguém contesta. Ele tá falando aí, né, Giovanni, dessa questão da mais-valia relativa, né, que se instaura no processo econômico e que permite, então, ao trabalhador mais tempo livre, né?
Isso naquele momento. A gente tem que entender que ele está resgatando aí o capitalismo do século XX, 30, 40, né? E essa fase inicial do capitalismo manipulatório que ele vai falar, que vai se estender para a questão do consumo, né? Então é importante que esse trabalhador ele tenha tempo livre para ele continuar trabalhando para o capital na forma de consumidor. Hoje, as pessoas observam isso com muita clareza, a gente vê muita gente falando isso, por exemplo, dessa questão do trabalho de plataforma, né? Onde o passageiro vai lá e avalia o motorista de plataforma, enfim, mostrando que o passageiro está trabalhando também, o consumidor do serviço está trabalhando para a plataforma, né? Fazendo um processo avaliativo e tudo. E outras formas, enfim, de trabalho gratuito que a gente acaba fazendo com as plataformas. Então, hoje isso é muito evidente em alguns pontos. Mas o Lukács está falando disso lá atrás, né? O Lukács está de olho nessas 3 orientações evolutivas lá atrás. Então, essa primeira que ele cita, ela é fundamental para essa noção dessa expansão do capitalismo para além do tempo de trabalho produtivo, mas buscando aí a dimensão reprodutiva. Isso é extremamente importante para nós que somos da psicologia, isso é fundamental, porque você consegue ter um olhar para a psicologia social, a psicologia do trabalho, ou psicologia organizacional, muito além daquela vida na produção, daquelas relações sociais que acontecem na produção, mas ampliar isso, né? E entender os impactos do trabalho e ter uma compreensão mais ampla do que é trabalho, né? Para a vida desse sujeito, né? E aí, obviamente, né, com bastante estudo e se dedicando bastante, entendendo a materialidade por trás das doenças, do adoecimento, do sofrimento psíquico, da produção da subjetividade ou das deformações da personalidade, como ele vai falar, o Lukács, né, a fragmentação e deformações da personalidade, enfim, que vão passar a fazer parte desse sujeito, né, envolto numa sociabilidade capitalista que extrapola aí a parte produtiva. Sei que eu me alonguei muito, se eu fui claro, Giovanni. Quer comentar Não, alguma coisa a é mais? isso, não. Eu acho importante esses comentários, afinal de contas, o nosso podcast é esse, a gente lê, comenta e conversa, né? Isso aqui é uma coisa bem livre, mas foi interessante que você colocou, né? Eu estava pensando aqui, é, eu li em algum lugar que alguém fala, que alguém falou que na verdade o processo de desenvolvimento social ele é um processo entrópico, né? Quer dizer, a entropia, quer dizer, isso é o movimento da vida, né? Você não tem como, por exemplo, né? Você tem, por exemplo, aqui uma taça de vinho, cai e quebra, você não tem como fazer voltar isso, isso é irreversível, né? Então, se está lidando, quer dizer, de um certo modo, os processos ontológicos, eles são regidos pela entropia, porque, inclusive, no aspecto de que eles são cada vez mais complexos, né? Eles são cada vez mais complexos. Eles são desiguais, né? Eles se desenvolvem de modo bastante desigual e também são complexos. Isso é um princípio metodológico, né? Para a gente entender né, os fenômenos sociais, não ficar só naquela determinação, tal. Isso daí está. E outra coisa que ele colocou, nós já discutimos isso no podcast passado, mas sempre é bom lembrar, é que alguns elementos mais concretamente essenciais, ele utiliza essa expressão, concretamente essenciais, eles têm um caráter pós-festum, quer dizer, você só vai poder ver depois que aconteceu, né? Mesmo que você tenha essas tendências, né? Mesmo que você tenha essas tendências, mas nós não podemos já antecipar, muitas vezes,
né, aspectos concretamente essenciais disso que está acontecendo, né? Isso que você falou aí na questão da plataformização, quer dizer, você está lidando com essa tendência de diminuir o tempo de trabalho socialmente necessário, né? A reprodução dos homens, quer dizer, isso aqui é o Lukács diria, é o desenvolvimento das forças produtivas, né? Que ele é um traço irreversível, não tem como a gente voltar à idade da pedra, não tem como a gente voltar à antiguidade, né? Ao medievalismo, embora o Brasilzão aqui esteja com a cara de um Brasil colônia, né, que está exportando commodity, mas não tem nada a ver, não tem como a gente voltar a essa questão de falar em regressão, isso daí é falso, porque, na verdade, a gente tem que apreender esse movimento desigual, mas no interior dessa tendência de desenvolvimento, né, das forças produtivas, né, que ele fala aqui como sendo uma tendência geral, que hoje já ninguém contesta. Isso ele já está falando lá, porque ele já está pensando na terceira revolução, a terceira revolução tecnológica, aquilo que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, né? Quer dizer, e o capitalismo de lá para cá é essa máquina de revoluções tecnológicas constante, né? O que você tem hoje é algo que está confirmando essa, né? Agora, é claro que ele está falando aqui na questão da reprodução, né? Da reprodução dos homens, mas é no aspecto da diminuição do tempo de trabalho socialmente necessário, quer dizer, você diminui o valor, né? Isso aqui é uma contradição. O Lukács não vai falar disso porque ele está no nível de abstração muito alto, né? Mas nós sabemos que isso, para o capitalismo, isso é algo que vai abrir um campo de crise. Mas, enfim, essa questão das tendências que ele vai discutir agora, nessa parte 3 é muito interessante, porque aí ele está mostrando, no aspecto macro, aquilo que ele já tinha discutido anteriormente, lá no tópico 2 sobre a questão da própria prax, né? Da prax, do trabalho, né? Isso que ele chama de razão ontológica fundamental, que é a causalidade posta em movimento por decisões teleológicas alternativas. Isso aqui é interessante, olha só. Causalidade posta, né? Quer dizer, é aquilo que você põe em movimento, é uma natureza que você põe em movimento. Se você põe em movimento uma natureza, ela vai dar ela vai sair da inércia, né? Basta ver a questão da transição climática aí, né? Quer dizer, se você faz uma ação, você tem uma reação, né? Quer dizer, causalidade posta. Só que essa causalidade ela é posta em movimento por decisões teleológicas, quer dizer, é o homem que põe em movimento isso, né? Só que são decisões teleológicas alternativas, né? Quer dizer, ele põe em movimento escolhendo. Então entra a questão da escolha. É uma questão ético-política, não é uma questão meramente assim de um destino, né? Não havia, não tinha saída. Não, é claro que você tem as condições, né? Aquelas condições que, aliás, o homem nem conhece, né? Todos os condicionamentos da própria atividade, mas existem condicionamentos, né? Você tem condicionamentos. E hoje os condicionamentos são muito mais complexos do que no passado. A gente tem que lidar essa questão da complexidade assim, quer dizer, a complexidade ela percorre toda essa dialética do trabalho, né? Basta ver a questão aí da própria plataformização. Ela não é meramente vamos dizer, um instrumento de trabalho, né? Como aquela máquina lá do James Watt, né? Lá na Revolução Industrial,
Não, de forma nenhuma, é muito mais complexo essa forma tecnológica, né, que chama de plataformização, né? Quer dizer, a gente tem que entender esse desenvolvimento material, né, que vai exigir mais que a gente entenda isso, inclusive tanto no plano do objeto como no plano do sujeito, porque os sujeitos também que operam isso são muito mais complexos, eles têm uma subjetividade mais complexa. Não é mais aquele operário lá do século XIX, né? Você tem hoje uma série de outras determinações, envolvendo inclusive essas decisões aí, porque imagina, né, a plataformização, né, o Matheus sabe mais do que eu aí, que ela implica, é uma máquina, né, que implica decisões, né? Decisões teleológicas alternativas, né? Quer dizer, isso faz com que essa captura da subjetividade ela se torne um elemento fundamental para você lidar com esse mundo do capitalismo informacional, né? Quer dizer, porque essas escolhas elas se dão a partir da subjetividade, né? O que é diferente, por exemplo, daquele operário lá da máquina fordista taylorista, né? A linha de montagem, né? Ali ele ficava no posto lá apertando parafuso, né? Enfim, mas é isso. Eu acho que é isso que eu tinha que falar. Vamos continuar a nossa leitura nessas orientações evolutivas da Vamos humanidade. lá. Vamos lá. Em segundo lugar, esse processo de reprodução tornou-se cada vez mais nitidamente social. Quando Marx se refere a um constante recuo dos limites naturais, pretende indicar, por um lado, que a vida humana, e portanto social, jamais pode desvincular-se inteiramente de sua base em processos naturais. E, por outro, que, tanto no plano quantitativo quanto no qualitativo, diminui constantemente o papel do elemento puramente natural, quer na produção, quer nos produtos. Ou, em outras palavras, todos os momentos decisivos da reprodução humana, aí ele abre parênteses, basta pensar em aspectos naturais como a nutrição ou a sexualidade, fecha parênteses, acolhem em si, com intensidade cada vez maior, momentos sociais, pelos quais são constante e essencialmente transformados. Perfeito, perfeito. Esse parágrafo aqui é fera. Eu vou deixar a fera aí com você para comentar. Vai lá, vai lá. Essa diminuição, recuo dos limites naturais, né, das barreiras naturais que ele costuma falar, né, e volta de novo para aquele princípio básico, metodológico, né, da irreversibilidade, né. Não há um recuo, não é possível um recuo disso, né, a gente leu partes atrás, até retomando o trabalho do artesão, quando ele fala que há inovações técnicas, tecnológicas, de forma, de como essa pessoa trabalha e como isso, né, vai mudando, e esse trabalho já não é mais o mesmo do trabalho lá atrás, e o repórter do Der Spiegel pergunta para ele, né, naquele texto que a gente está lendo, mas e agora que o trabalhador é um apêndice da máquina, como é que a gente pode dizer que houve uma evolução? Isso aí é um retrocesso, o cara se desumaniza. Ele falou, não, não, o processo de trabalho, a globalidade desse processo é irreversível. Não me refiro a essa individualidade. Essa individualidade está nesse processo. Até porque nesse processo tem alguém que vai organizar esse processo, né? Porque ele foi dividido num determinado momento entre aqueles que vão pensar e criar essa organização do processo e aqueles que vão apenas executar como apêndices das máquinas, né?
E, e aqui, então, quando a gente está falando desse recuo dos limites naturais ou das barreiras naturais, dependendo aí da tradução, a gente está pensando num processo irreversível, né? Onde a vida humana, esse sujeito, ele está complexificando a sua dimensão social, né? Mas sem jamais, e esse jamais, ele está aqui no texto, né, colocado, fazer com que essa ação ou esses processos, né, sejam puramente sociais, que não guarde nenhum elemento natural. Então, ele dá o exemplo da nutrição e da sexualidade, quer dizer, nós podemos comer, nós podemos nos alimentar hoje de forma completamente diferente do que nós comíamos tempos atrás, mas nós comemos, né? Nós temos um metabolismo ainda biológico que necessita das vitaminas, que necessita, enfim, de uma série de elementos dessa natureza para compor esse nosso corpo, que é composto de elementos orgânicos e inorgânicos, né? Assim também ele vai falar da sexualidade, o exemplo que ele dá da sexualidade, olha, né? Nós criamos inúmeros elementos hoje que compõem a nossa sexualidade, que não existiam lá atrás, no momento orgânico, natural, né? E que passam a compor e que não nos deixam. Aí alguém pode falar, não, mas olha aí, as pessoas que tratam a sexualidade de forma animal, né, sem o consentimento do outro e tal, cai no exemplo do artesão, né? Nós estamos falando de um processo social, né? Nós estamos falando de um processo social. Não que não haja equívocos também nesse processo social, né? Mas é um processo social que vem transformando e diminuindo essas barreiras naturais. Elas vão recuando, né? E nós vamos, então, complexificando essa questão, né? Em inúmeros pontos. Não vou entrar em polêmicas aqui, mas, enfim, é um processo que vai se complexificando em inúmeros pontos. E acho que é interessante a gente pensar isso e as consequências disso para todos os fenômenos que nós vivemos, então, na nossa sociabilidade, né? Como nós vamos complexificando essa sociabilidade, né? Como ela vai criando novas formas e novas possibilidades. Se a gente pensar que a gente hoje tem essa redução, né, dessas barreiras, assim, como que nós estamos lidando com esse processo, né, dos famélicos, por exemplo, por que as pessoas ainda passam fome, né? Por que nós temos uma sociedade ainda onde a violência ela é tão um número alto, às vezes ela diminui, às vezes ela aumenta, né? Como nós temos observado, por exemplo, no nosso estado. Como essas coisas vão se construindo devido a inúmeros elementos dessa sociedade, a questão política, né, a questão econômica, enfim, inúmeros elementos que estão num processo de recuo dessas questões naturais, mas elas não desaparecem. Por isso, esses traços, eles ainda estão presentes e podem ser observados, né? E a gente tem que entendê-los, como eles compõem, porque essa natureza, ela compõe as nossas ações. Quando ele fala dos nexos causais, ou da causalidade que a gente põe em movimento com ações teleológicas, nós não podemos esquecer desses processos. Por mais que nós movimentemos também ações teleológicas anteriores, há um nexo causal que vem dessa natureza, né? E que compõe esses elementos da produção social. Então, a gente também tem que levar isso em consideração, para que a nossa análise não caia numa abstração, não caia na ideia de um voluntarismo, né? De que a nossa vontade, ou as nossas ideias, as nossas criações vão suplantar as determinações, sejam elas sociais, sejam elas naturais. Porque o nexo que compõe esse processo, né, eles são nexos causais. Né? Eles vêm desse desenvolvimento ontológico, que eles jamais irão abandonar. Então, acho que é isso que eu queria ressaltar aqui dessa parte, Giovanni. Não sei se eu falei muito.
Mas era isso. Não, não, não é isso. É interessante aí, porque na medida que a gente comenta, a gente vai complementando, vai colocando aspectos outros, né? Que é por isso que né, assim, conversas com Lukács, porque numa conversa você vai puxando questões, às vezes, que a gente não faz ideia. Mas eu tava tentando ver aqui, veja bem, essa frase aqui, ela é uma frase muito, 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 muito rica, porque ela vem de Marx, e Lukács ele se apega nessa frase aqui do constante recuo dos limites naturais, né? Que na verdade isso é o conceito que ele tem de processo civilizatório, né? Quer dizer, o que é o processo civilizatório para Lukács, né? Para Marx, né? É esse constante recuo dos limites naturais por conta desse desenvolvimento das forças produtivas, né? Que tem essa característica. Quer dizer, qual é a característica? Essa característica em que, no processo de reprodução dos homens, né, ah, esse processo de reprodução dos homens, ele torna-se cada vez mais nitidamente social. Essa colocação, como você mesmo colocou, observou, comentou, ela é muito rica, porque tem uma série de implicações. O que é que significa uma sociedade cada vez mais social? Significa que nós estamos rompendo com a tradição, significa que nós estamos nos afastando daquelas sociedades agrárias, daquelas formas de comportamentos da psicologia social, né? Daquelas atitudes, daqueles comportamentos que muitas vezes né, foram legados por sociedades onde você não tinha esse desenvolvimento, né, esse desenvolvimento das forças produtivas. Quer dizer, tudo é cada vez mais nitidamente social. Isso tem um sentido, vamos dizer, um sentido contraditório, né? Contraditório. Por que contraditório? Porque, ao mesmo tempo, esse social aqui, ele é um social estranhado. Essa é a questão, né? É por isso que quando você coloca o Lukács, ele não fala nisso, mas a gente sabe que quando você coloca aqui a questão do estranhamento, a gente entende por que que esse estranhamento hoje ele é superior. Por que que ele é superior? Porque a sociedade é cada vez mais nitidamente social, né? E o que é estranho são as relações entre os sujeitos, são as relações sociais, né? Então, elas passam a ser fundamental no desenvolvimento dessas capacidades, inclusive, que são formadas por essa sociedade que vai se desvinculando dessa base em processos naturais, né? Quer dizer, você tem capacidades, e isso é muito interessante, ver, tem, inclusive com a juventude, né? É, você tem uma juventude com mais capacidades, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma sociedade que manipula mais, é uma sociedade que frustra mais as expectativas de desenvolvimento, né? Dessa reprodução humana. Isso aqui é uma coisa curiosa, tanto no aspecto da nutrição como da sexualidade, porque o capital vai acabando com as duas coisas, né? O capital acaba com a nutrição,
né? Basta verificar o que é que está acontecendo aí com a indústria alimentar, né? O capital acaba com a sexualidade, basta ver o que é que está acontecendo com a sexualidade, das relações entre os sexos. Então, quer dizer, e o capital, ele é a forma mais social do desenvolvimento social. Ele é uma categoria social. Então, e tem a ver com essa questão das decisões, hein? Das decisões teleológicas alternativas, né? Só concluindo, é por isso que tem que se manipular tanto, porque as pessoas estão cada vez mais sendo obrigadas a decidir a todo momento por conta dessa reprodução cada vez mais nitidamente social. Quando se fala nitidamente social, está implicado também a questão de posições teleológicas, porque só o ser social, é só no ser social que você tem posições teleológicas. Você não tem posições teleológicas no ser orgânico, no ser inorgânico. Quer dizer, na natureza você não encontra posições teleológicas. Só no ser social. O ser social é pura posições teleológicas, é cheio de posições teleológicas. Então, uma sociedade cada vez mais nitidamente social é uma sociedade cheia de posições teleológicas alternativas, que é por isso que você tem que manipular. Você tem que manipular os valores, tem que manipular a consciência, o inconsciente, tudo aquilo, né? Quer dizer, é por isso que é fundamental a questão da psicologia social. A disciplina mais fundamental que nós temos, depois da economia, né, da economia política, é a psicologia social. Né? Que, aliás, hoje está sendo utilizada como... Aliás, não é de agora, né? Sempre foi utilizada como uma grande ferramenta de controle social. Né? Então, é isso. E só se controla aquilo que é ameaça, né? Aquilo que não é ameaça. Então, e o que ameaça para o capital é essa reprodução cada vez mais nitidamente social. Mais uma vez, essa posição aqui do Lukács, a gente falou, essa primeira orientação, ela estava cheia de contradição, porque quando você reduz o tempo de trabalho socialmente necessário num produto que é a mercadoria, nós sabemos o que é que significa, você reduz a base de produção de mais valor, né? Isso é muito... para um sistema que vive, né? Vive do lucro, essa tendência aqui, ela abre aí um campo de contradição. E esse segundo lugar também abre um campo de contradição. Abre um campo de contradição. Porque é um sistema que vai ter que lidar cada vez mais com o social. E nós sabemos que o social, né, ele é um campo de ameaças, né? De ameaças no que diz respeito a isso que o Lukács chama aqui, né, de possibilidades, né, porque são possibilidades que estão sendo colocadas aqui, né. A gente fala posições teleológicas, a gente está falando de liberdade, que é uma categoria muito cara na filosofia idealista, na Hegel, mas também Marx, né. Toda a tradição comunista, um dos valores importantes é a liberdade. Agora, uma coisa curiosa, né, Matheus, que a liberdade é aquilo que é mais venalizado, né? É mais venalizado hoje, né? Você fala em liberdade, mas na verdade você está falando de escravidão. Mas exatamente por isso, você tem que manipular aquilo que é cada vez mais nitidamente social,
né? Que só numa sociedade nitidamente social é que a liberdade ela é um valor, né? Há 500 anos não era, há 1000 anos não era, porque eram sociedades mais atrasadas, agrárias, né, Ô, Giovanni, tradicionais, né? e É acho que isso. um ponto fundamental em tudo isso que você está falando aí é que a gente precisa resgatar da obra até do Marx, enfim, é que essa ontologia procaxiana, que é uma ontologia pautada no marxismo, né, no materialismo histórico do Marx, né, ela ela está falando de um processo de desenvolvimento que está acontecendo, né? E como o Marx falou, a gente ainda não estaria nem na nossa história da humanidade, estaria numa pré-história dessa humanidade, né? Então, esses elementos sociais que nós temos desenvolvidos cada vez mais complexos, de forma cada vez mais complexa, e que tendem a se complexificar ainda mais, têm a possibilidade de nos levar a uma sociedade, a um momento, né, onde entraríamos na verdadeira história da humanidade, que ainda não teríamos chegado. Cara, essa teoria, isso seria o socialismo, isso apontaria para uma sociedade socialista, de transição para o comunismo, né? Enfim, onde nós começaríamos a nossa história, né? E onde a liberdade também se expressaria aí de outras formas. Mas um ponto bastante importante da sua fala é quando você traz a questão do estranhamento, e é a contradição que está presente nisso tudo, né? A sociedade que produz esse estranhamento, essa relação, e aí eu gosto daquele texto que a gente já leu lá atrás, que você me indicou, da teoria marxista da subjetividade, né? Onde tem um capítulo lá do Paulo Silveira, da alienação ao fetichismo, formas de subjetivação e de objetivação, onde ele vai falar dessa basculação, né, entre o sujeito e a coisa, né? E as coisas, porque os objetos, né, as posições teleológicas também refletem, elas estão refletidas no produto das nossas ações. E esses produtos, eles não se referem só a questões da sociabilidade no sentido da expressão de ações para com outras pessoas, mas da produção de objetos, né? Objetos que vão também configurar essas relações. Quando a gente fala do celular, quando a gente fala da internet, enfim, nós estamos falando desses objetos. Então, como é que essas coisas elas se voltam, né, para nós nessa relação, né? E esse relacionar-se com esses objetos para nós, né? Que ele estava falando lá quando ele vai falar dessa possibilidade da ação, né? Da possibilidade da ação, da compreensão, da produção desses objetos, né? Que já se dá com uma teleologia, com uma finalidade, com um valor, né? A produção do valor nessa relação material, né? Então, acho que tudo isso que você trouxe é muito importante para refletir, né, essa contradição e tomar consciência, né? A gente tem escutado muito falar sobre, por exemplo, socialismo ou barbárie. Isso uma palavra aí, uma coisa que tem sido muito tomada, né? O socialismo ou barbárie. Como se, hoje a gente vai para o socialismo e a gente regride para a barbárie. Não, nós estamos num processo de pré-história ainda dessa humanidade. Nós estamos numa humanidade que está se construindo e se desenvolvendo para o socialismo, segundo essa concepção, ou para a barbárie. Né? Ainda é esse desenvolvimento. Não é que nós estaríamos recuando. Então, acho que essa expressão que nós temos escutado constantemente, que pode confundir muitas das pessoas que estão se voltando ou tentando entender aí um pouco sobre o que nós estamos falando aqui, né? De ontologia, de materialismo, enfim, poderia dar a falsa impressão de um retrocesso, né? E não é um retrocesso. É uma evolução num outro sentido, num sentido que, enfim, pode trazer consequências ruins, né, de aumento da violência, de colapso ambiental, enfim, nesse sentido. Era isso que eu queria complementar. Eu só queria fazer aqui uma observação. Bom, é que eu estou aqui com o texto original das bases ontológicas, né? Esse texto que a gente está lendo em português, eu estou com o original em alemão,
Deontologischen Grundlagen. E eu fui verificar a questão da tradução que o Carlos Nelson Coutinho fez dessa expressão que ele fala em recuo dos limites naturais, né? Na verdade, o correto deveria ser recuo das barreiras naturais, porque em alemão tem uma diferença entre barreira e limites, né? As barreiras você ultrapassa, os limites não. Então, quando você coloca recuo das barreiras naturais, e o texto em alemão está barreiras, né? Naturschrank, quer dizer barreiras naturais, não está limites naturais, não está, né? Em alemão limite seria Grenze, tá Schrank. Isso pode parecer uma coisa etimológica, assim, meio só um preciosismo linguístico, mas não é. Isso tem algumas repercussões. Por exemplo, se você falar limites das barreiras, né, recuo das barreiras naturais, o recuo das barreiras naturais, quer dizer, é o recuo daquilo que você vai ultrapassando, porque, na verdade, aquela barreira, né, a barreira é para você ultrapassar. Essa é a questão, né? Limite não, mas a barreira é para você ultrapassar. É como se você... É por isso que o processo civilizatório, ele é isso. O homem está sempre ultrapassando barreiras naturais, né? É claro que esse ultrapassamento, que é o próprio desenvolvimento das forças produtivas, né? E esse ultrapassamento, ele tem que ser visto assim, ele é complexo. Inclusive, né, você que estuda o Milton Santos, Matheus, você sabe mais do que eu, como uma das grandes preocupações do Milton Santos foi exatamente estudar essas questões da técnica, do espaço, enfim, que é um elemento da natureza, né, que são constantemente ultrapassados aí né? Basta ver a inteligência artificial, né? Basta ver a questão da velocidade aí dos próprios meios de transporte, que foi o primeiro elemento aí para você reduzir você reduzir o espaço ao tempo, né? Porque aquilo que você levava antes, você imagina quanto é que lá em 1930, quanto tempo se levava de Marília, né, que tinha acabado de ser fundada, para São Paulo. Hoje, quanto tempo se leva, né? Então, quer dizer, isso aí é um exemplo de um ultrapassamento dessa barreira natural, que é o espaço, né? Que é o espaço-tempo, né? Quer dizer, é uma coisa maravilhosa isso. Inclusive, os chineses estão desenvolvendo aí um avião, né? É tipo um avião mesmo, vai ser utilizado comercialmente, né? Mas um avião que vai fazer Pequim, Nova York em 4 horas. É uma coisa impressionante. Você imaginar 4 horas, o que antes se levava 48 horas, entendeu? Quer dizer, isso é esse desenvolvimento das forças produtivas. É por isso que é barreiras naturais, né? Porque esse recuo, né? Pois não. A gente pode falar da geladeira, né, Giovanni? A geladeira, ela muda o tempo de consumo dos produtos, né? Se antes você Sim, muito tinha que ter uma... interessante. Né? Ela é uma máquina do tempo, Exato. porque você pega um elemento natural, que duraria ali uns 5 dias, 3 dias,
né, 7 dias, 15 dias fora da geladeira, quando você coloca dentro dele, ele vai durar 1 mês, 2 meses, 6 meses, né? Depende do elemento. Enfim, Olha só que interessante, né? você altera o tempo, mas você não altera só o tempo desse produto que vai ser consumido, você altera o tempo de vida da pessoa que vai consumir, porque se ele pode armazenar na geladeira, ele não precisa mais ir buscar esse alimento, seja no supermercado, seja na feira, seja na roça, né? Ele tem ali pronto para o consumo dele. E às vezes esse alimento já está até processado, às vezes ele já está até pré-cozido, enfim, preparado para um cozimento mais rápido, não precisa mais pôr no fogo, pode ser no micro-ondas, enfim. Você tem uma série, isso vai ter interferência na arquitetura da casa. Aquela cozinha que antes era gigante para você trazer as coisas da horta, trazer os animais que não ser abatidos para ser comidos como proteína, enfim. Já não precisa mais desse espaço. Né? A cozinha ela começa a ser diminuta, ela começa a ser menor. Então, essa pessoa não precisa. E também sobra mais tempo para as outras atividades do dia, enfim. Nós estamos falando de economias e economias de tempo, mas que se transformam. Esse tempo ele vai para outras atividades, ele não se torna só ocioso ou um tempo livre, né? Mas a gente pode pensar até nessa captura desse tempo para o consumo, né? Que o próprio Lukács fala, enfim, né? E outras tantas coisas aí, né? Que você estava É, tocando com esses elementos dos recuos das barreiras naturais. É um recuo da barreira natural desses é. alimentos, né? Por exemplo. E isso que você está falando é interessante porque você já está lidando com outro elemento aí da reprodução dos homens, né? E que tem implicações, quer dizer, como você está lidando com processos complexos, né? Significa que você tem impactos em vários aspectos, né? Vários aspectos da reprodução, né? Você falou aí na questão da nutrição, do consumo desses produtos aí e tal. Arquitetura, enfim. Não, a gente pode ficar fazendo uma série de especulações aqui e a gente vai verificar como essa constatação, né, desse desenvolvimento aqui, dessa lei, né, porque aqui o Lukács não utiliza esse termo, porque é um termo meio maldito, mas que, na verdade, você está falando aqui de leis históricas, leis de desenvolvimento, né, que são irreversíveis, que são independentemente da vontade, né, do saber, né, quer dizer, queira ou não queira, você está lidando com aquilo, né? Você está lidando com isso nos meios de transporte, no consumo, no lazer, enfim, nos processos, inclusive, de ensino-aprendizagem, se a gente for especular aqui, fazer, né, com essas novas tecnologias. A tecnologia ela é um grande elemento. A tecnologia, né, aquilo que você falou, né, mais-valia relativa, né? Quando se fala em mais-valia relativa, você está falando em síntese, Uhum. tecnologia, né? Então, isso tem um impacto nos vários aspectos da vida, né? Nos vários aspectos da vida que não é só o aspecto da produção, é da reprodução, né? Da reprodução social, da reprodução dos homens, das relações né? Entre o sexo, né? Então é isso. Matheus, nós já temos aqui o nosso tempo aqui, né? Já de vamos finalizar o podcast com essas duas orientações e deixar a terceira para abrir o próximo ano? Pode ser, pode ser. Criamos um Pode ser? suspense aí para a terceira. Criamos um suspense para a terceira. Exatamente. Isso. Aí vamos entrar o ano falando de coisas positivas. Porque o Lukács ele não está falando aqui de aspectos, vamos dizer, ele está falando do processo civilizatório, entendeu? Uhum. Do desenvolvimento da humanidade, enfim, do gênero, da genericidade, né? Esse termo genericidade, né? Quer dizer, nitidamente social significa que aquilo que caracteriza o nosso ser, que é o ser social, vai se tornando cada vez mais nítido, né? Mais visível,
Então, a filosofia de Lukács, ela é uma filosofia, eu não vou dizer positiva, porque pode causar uma má impressão, mas ela tem uma perspectiva de reconhecer processos, desenvolvimentos, né, que abrem possibilidades para a emancipação, né, para a emancipação. Agora, é claro que ele não imaginou o que ia acontecer nos 30 anos seguintes, né? 30 anos seguintes, ele não imaginou que aquela manipulação que ele estava vendo lá nos anos 60, nessas entrevistas aí que você está lendo, né? Ele tinha uma perspectiva já de que ali já tinha elementos de um renascimento do marxismo, de elementos até de uma revolução social, né? Eu já te falei que havia perspectiva de alguns autores de que você ia ter uma revolução social nos Estados Unidos, né? A questão dos negros, a questão dos estudantes, tudo isso lá na década de 60, né? Guerra do Vietnã, tal. O Mesaros falava naquela época lá numa crise estrutural do capital. Então, mas o que a gente viu é o seguinte, que na década seguinte, né, Lukács já tinha morrido, década de 1970, o sistema deu uma tremenda resposta, né, uma contra-revolução profunda, né, que até hoje nós estamos imersos nela, que é o neoliberalismo, né, que abriu esse campo, inclusive, aí da possibilidade, não apenas da possibilidade, mas da realidade da barbárie social. Então, não é É, mais coisa do passado, né? Não é mais coisa do passado. A barbárie não é mais coisa do, né? Socialismo ou barbárie, né? Hoje, os termos são outros. Mas é isso. Então, no próximo podcast, a gente vai dar prosseguimento a isso. Deixo com você as palavras finais para a gente fechar o nosso podcast. Ô, Giovanni, eu agradeço mais uma vez aí, né? Estar discutindo com você o texto, fazendo essa leitura, e deixar uma outra dica de leitura aí para quem estiver nos ouvindo, desse momento que você fala aí, que é aquele livro da Noite Escura Alternativa. Eu me esqueci agora o nome do autor, Giovanni, você me ajuda? É o Alambir, Alambir, né? Alan Beer, Alan Beer, É, que é da um, Grande que é um Noite livro Alternativa. da Grande Noite Alternativa, que é um livro fundamental para explicar para a gente esse momento, né? Dessa transição aí que está acontecendo no mundo, né? E ele vai fazendo uma análise a partir do movimento operário, né? Mas ele mostra com muita clareza, é um livro bastante interessante aí para quem quiser entender esse momento que o Giovanni está falando, que o Lukács não viveu completamente, né? Ele morre em 1971, então ele não pega toda essa transição para o neoliberalismo, enfim, todas essas mudanças na parte produtiva, tecnológica, né, ele acaba não acompanhando. Então, acho que esse livro ele é um livro aí que você me sugeriu e que eu li que me ajudou muito a pensar e a compreender esse momento. Então, fica essa dica e agradecer as pessoas que têm nos escutado aí. Um abraço a todas e todas, um bom final de ano. É isso. E até a próxima, é isso. Um Até a abraço a próxima. todos aí.